3 dos versículos mais mal ensinados da Bíblia. Sem dúvidas, o último é o que eles mais usam para manipular pessoas. Antes de começar, eu já quero te pedir para você não deixar de curtir e de comentar esse vídeo. Isso me ajuda muito aqui na plataforma, tá bom? Em terceiro lugar, 1 Crônicas 16, 22. Não toqueis nos meus ungidos, nem maltrateis os meus profetas. Respeito através do medo sempre foi o meio mais fácil de dominação que já existiu. Aliás, foi Nicolau Maquiavel que disse a célebre frase: melhor ser temido do que ser amado. Infelizmente, o sistema religioso evangélico se apoderou dessa ideologia e quer a todo custo te manipular, te controlar através do medo. E uma das bases bíblicas que eles mais usam para poder se manterem intocáveis, mesmo realizando as suas maldades, é este versículo: não toqueis nos meus ungidos. Eles dizem: se vocês forem contra os seus líderes, vocês estão tocando no ungido do Senhor. Há outros versículos também nesse sentido, como por exemplo 1 Samuel 24, 6, o Salmo 105, 15. A grande verdade é que todos esses versículos não estão sendo proferidos em um cenário de igreja, e sim em um cenário monárquico, onde os ungidos do Senhor ali eram os reis. Davi então está se referindo a reis, mas os pastores acham mais atrativos dizerem que esses ungidos são eles. Então, se alguém tocar neles, ou pelo menos questioná-los, tal pessoa está tocando no ungido do Senhor. Agora veja o que diz 2 Coríntios capítulo 2, versículo 21 e 22. Mas o que nos confirma convosco em Cristo e que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. Paulo está dizendo aqui que todos nós fomos ungidos por Deus. Nesse sentido, todos nós somos ungidos do Senhor, não apenas o seu líder religioso. Em segundo lugar, Hebreus 10, 25. Não deixando de congregar, como é de costume de alguns, antes admoestando-nos uns aos outros, tanto mais quando vedes que se aproxima aquele dia. Bom, eles usam esse versículo para dizer para você que se você não tiver em todos os trabalhos lá da sua congregação, você está afastando-se de Deus, está se desviando. O que eles não explicam é que este livro foi escrito a um povo que não tinha uma Bíblia na mão. O evangelho ali ensinado era de forma oral, boca a boca. Pessoas que haviam sido discipuladas pelos discípulos de Jesus ou que foram discipuladas por alguém que, por sua vez, foram discipuladas pelos discípulos, se reuniam para poder transmitir a informação do Evangelho para os irmãos que não tinham acesso àquela informação. Então, a congregação, naquele contexto, era a mídia da época. Era a Bíblia da época. Quando você lê o Evangelho em sequência, era isso. Eles se reuniam para ouvir o Evangelho daqueles que tinham a informação do Evangelho. Hoje em dia você tem a sua Bíblia, hoje em dia você tem a internet e você também tem congregações. Você pode se alimentar do Evangelho lendo a própria Bíblia, que eu digo a você que é o mais aconselhável. Você pode congregar com outras pessoas, mesmo não estando fisicamente juntas, de forma remota, mas estando ouvindo o Evangelho com pessoas do bem. Ou você pode congregar em lugares saudáveis, em lugares onde há amor, onde há comunhão, onde há bom senso, mas você não depende estar dentro de uma congregação. Este versículo foi deturpado para criar em você a dependência de estar dentro de um templo para estar servindo a Deus. Na verdade, foi o meio em que os hebreus tinham para receber a informação do Evangelho. Em primeiro lugar, Hebreus capítulo 13, versículo 17. Obedecei a vossos pastores e sujeitai-vos a eles, porque velam pelas vossas almas, como aqueles que hão de dar conta delas, para que o façam com alegria e não gemendo, porque isso vos não seria útil. E eles vêm até você e falam que você precisa obedecer em tudo os seus pastores, os seus líderes, porque eles têm autoridade espiritual, porque eles são seus guias, e por isso o que eles mandarem você fazer, você tem que fazer. O que eles negligenciam aí é o contexto desse capítulo 7 inteiro, quando o escritor aos Hebreus está dizendo que o pastor ali são aquelas pessoas mais velhas, aquelas pessoas que têm mais experiências, e de forma voluntária se dedicava a ensinar os mais jovens, a ensinar os mais novos na fé. A essas pessoas se deviam imitar, porque elas eram imitadores de Cristo Jesus. O versículo 8 aí vai dizer: Jesus Cristo é o mesmo ontem,
hoje e será eternamente, dando a ideia que só se deveria imitar esses pastores se a vida deles fosse conforme Jesus. Se eles vivessem conforme Jesus, então era para os irmãos imitá-los, pois uma vez imitando-os, estariam imitando Jesus também. E aí, tem mais algum versículo que eu não falei aqui que você nunca entendeu?